Vamos lá, então, questão número 1, parte de conceitos básicos. Do ponto de vista subjetivo, a administração pública integra o poder executivo, que exerce com exclusividade as funções administrativas em decorrência do princípio da separação dos poderes. Certo ou errado? Errado. Tá errado, mas vocês sabem explicar por que está errado? Bacana! Olha só, a função administrativa realmente não é exclusiva do Poder Executivo. A função administrativa, ela é exercida de regra pelo Poder Executivo, só que os poderes legislativo e judiciário vão exercer de maneira atípica, ou seja, de vez em quando, não é a função principal. Exemplo, tem servidor no Poder Legislativo? Sim, e servidor é administração pública, assim como tem servidor no Poder Judiciário. Só que a função principal do Judiciário não é ser a administração, é julgar. E a função principal do Poder Legislativo também não é ser a administração, é legislar. Mas, eventualmente, podem sim ser administração pública. Mas essa questão tem dois erros. Integrar o Poder Executivo não é um conceito de administração no sentido subjetivo. Marcelo, eu sempre confundi essa questão de subjetivo e objetivo. Dá para explicar tranquilamente, pessoal? Qual que é o contrário de subjetivo? Objetivo. Quando você fala qual é o seu objetivo, você está me perguntando o que eu quero fazer, não é? A banca pode perguntar duas coisas para você. Primeiro, quem é a administração? E o que faz a administração? Quando perguntam o que faz, vocês acham que está perguntando qual é o objetivo ou qual é o subjetivo? Qual é o objetivo? Então, o objetivo da administração é realizar a atividade administrativa. Como o subjetivo é o contrário, eu quero saber, em vez do que faz, é quem é a administração, que é o conjunto de entidades, órgãos e agentes. Tá? Quem é? Pode ser substituído por quem forma? Pode. Também pode ser chamado, no sentido subjetivo, sentido formal, de quem forma. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Então, a 1 está duplamente errada. Não é o conceito de administração no sentido subjetivo e também não é com exclusividade que o executivo exerce a função administrativa, pessoal. A palavra subjetivo integra, não é integra, é justamente, são os entes, órgãos e agentes. Teria que mencionar os três personagens da administração. Sempre que você fala de sentido subjetivo ou formal, você tem que mencionar os três personagens. Tá vendo? Questão 2. Território e povo são elementos suficientes para a constituição de um Estado. Mega errado. Marcelo, é o tipo de questão que eu queria que caísse na minha prova. É nada. Tu não está investindo no estudo para torcer para cair uma questão que até o seu concorrente que está ali vigiando o carro lá fora vai acertar. Né? Tem que ter o que também, gente? Governo, soberania, finalidade, independente da doutrina, somente território e povo não dá. Bacana? Então é uma questão fácil, né? Mas é também matéria nossa, só para a gente não passar em branco. Tem que ter governo. Algumas doutrinas falam governo soberano, algumas doutrinas falam finalidade também. Terceira questão. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, o Estado somente poderá exercer sua função administrativa sob o regime de direito público. Bacana. Tem alguns conceitos? Direito administrativo tem alguns conceitos. É um ramo de direito público, privado ou público e privado. Direito administrativo é um ramo de direito público, que não tem código, igual Código Penal, igual Código Civil. Tá? Então é público e não codificado. Marcelo aí falou que adota regimes públicos e privados. Apesar de ser um ramo de direito público, ele pode sim adotar os dois regimes, tipo quando? Tipo quando você for servidor, será regido por um regime público. Mas se você passar no BRB, que também vai ter concurso esse ano, você vai ser regido por normas privadas. Então, é ramo de direito público
que adota regimes públicos e privados, então está certo ou errado? Tá errado, porque adota os dois, o regime são os dois. Número 4, segundo o delineamento constitucional, os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si e suas funções são reciprocamente indenegáveis. Tá certo, gente! Marcelo, como assim os poderes são independentes, né? Um não depende de favor do outro. E por que são harmônicos? Porque um vai fiscalizar o outro. E por que não pode delegar função? Porque quem delega é quem manda. Qual é o poder que manda no outro? Nenhum. Eles são independentes e harmônicos, são equilibrados. Não existe um superpoder. Eu não posso delegar quando eu não mando. Tá joia? Então a questão está certa. Suas funções são reciprocamente indelegáveis. Tanto é que a própria Constituição deixou que cada poder tivesse suas funções típicas e atípicas. Tá certa a questão. 5. A administração exerce atividade política e discricionária. Mas ainda bem que eu vim para essa aula hoje, seu miserável. Vamos lá, gente. Quantas funções típicas tem no Poder Judiciário? Típicas. Só uma, que é a função jurisdicional. Poder Legislativo tem quantas? 2. Legislar e fiscalizar. E o Poder Executivo tem quantas? 2. Administrar e governar. A função administrativa, que é o objeto do direito administrativo, ela é natureza técnica. A função de governo, que é objeto do direito constitucional, ela é de natureza política. Então, a administração não é a parte política do Poder Executivo, é a parte técnica, tá? Política é quem vai escolher as políticas de gerenciamento social e a parte técnica é quem vai executar. Marcelo, mas será que a banca vai perguntar umas maldades dessa? Você acha que o concurso que vai pagar 5.500 barão para trabalhar 6 horinhas por dia? 2,600 é investimento básico, velho. A remuneração é composta de várias parcelas, tudo calculado em cima do vencimento básico. Não falaram nenhuma das 4 vantagens que vai vir em cima. Então é dinheiro para vocês perderem no chão aí, e não saber como é que gasta. Vai estourar o teto. Então a sigla está errada, gente. É atividade técnica. Vai anotando. 6. Para auditor de controle externo, olha que massa, pergunta valendo R$17.000. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, embora consista em um princípio implícito na Constituição Federal de 88, possui a mesma força dos princípios que estão explícitos no referido texto, como o princípio da moralidade e o princípio da legalidade. Gente, os implícitos têm a mesma força dos expressos? Tem a mesma força. Não existe hierarquia entre princípio expresso e princípio implícito, tá? E princípio são recomendações à administração ou são de aplicação obrigatória? Aplicação obrigatória. Bem? Número 7. Os costumes. A 6 está certa. Possui a mesma força. A voz está indo embora, né? Estou falando igual o Fábio Luiz já com a voz fina. Está errado aí? Corrija, por gentileza, gente. Né? Caparito. Quem escreveu o Gabriel foi o professor maconheiro. Gente. Possui sim a mesma força, tá? Vamos lá? Então, induzir vocês ao erro, né? Questão 7. Os costumes, pela falta de norma escrita, não podem ser considerados como fonte do direito administrativo. É fonte? É fonte secundária, mas é.
Tá bom? O que é o costume? É aquela prática decorrente da própria repetição administrativa, mas é fonte. Qual que é a única fonte primária? A lei. Lei é fonte primária. E lei é recomendação ou é imposição? Imposição. Depois da lei, não necessariamente nessa mesma ordem, você tem as secundárias, né? Que podem ser os costumes, a jurisprudência e a doutrina. A jurisprudência, ela nasce das reiteradas decisões dos tribunais. Juris vem de juiz. A doutrina é o resultado do trabalho dos estudiosos do direito. Bacana? E a banca vem influenciada pelo maligno e fala o seguinte: a jurisprudência somente orienta a administração, certo ou errado? Certo? A jurisprudência somente orienta. Claro que sim. Tá? Marcelo, e se for uma súmula? Súmula somente orienta. Marcelo, como somente orienta? Pessoal, a súmula só vai obrigar a administração se for uma súmula vinculante. Porque súmula vinculante tem força de lei, tá? Então as fontes secundárias, elas vão só orientar a administração. Jurisprudência não é imposição, só serve para nortear, mas a administração quem vai decidir o que faz na vida. Bacana? Questão a 8? Vamos lá, a 7 está errada, porque é sim fonte. A 8, a jurisprudência é compreendida como sendo aquela emanada por estudiosos ao publicarem suas pesquisas acerca de determinada questão jurídica. Tá mega errada, isso é o conceito de quê? Doutrina. Doutrina é o trabalho dos estudiosos, tá joia? Banca faz muito isso, troca conceito. Número 9. Número 9 foi feita uma encruzilhada. Vamos lá. Em decorrência do princípio da legalidade, é lícito que o poder público faça tudo o que a lei não estiver expressamente proibida. Gente, olha só para a gente não se confundir. A gente tem na Constituição pelo menos 4 princípios da legalidade. Só que o princípio da legalidade tem que ter nome e sobrenome. Lá, por exemplo, você tem legalidade tributária, legalidade penal, legalidade ampla e legalidade estrita. Qual é o princípio da legalidade na sua prova de múltipla escolha que é aplicada na administração? De cara você vai eliminar 2, que é a tributária e a penal. Sobra a ampla e a estrita. Qual que é o princípio da legalidade da administração? Ampla. Estrita. Estrita. Legalidade ampla é aquela aplicada na sua vida particular, que está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, a não ser em virtude de lei. A administração é justamente o contrário. Para a administração, ela não pode fazer nada se a lei não permitir. Tem que ter previsão na lei. Olha a diferença. Você particular, na inexistência de lei, você é livre. A administração pública, na inexistência de lei, ela é presa, ela não pode atuar. Então é legalidade estrita. Bacana? Marcelo, eu fiquei triste porque errei. Não fica não, porque se eu trouxesse só questões para você acertar, você ia sair daqui sem acrescentar nada. Toda vez que você errar, você fala, cara, mais uma coisa que eu aprendi nessa aula. Tá joia? Vamos lá, vamos ressignificar. Vocês estão aqui para aprender, não é para encher o ego, não é? Questão 10. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativo-governamentais são imputadas ao ente público e não ao agente público. Certinho. Marcelo, como assim? Eu aprendi que a impessoalidade é tratar todo mundo igual. Bacana, tá certo também, mas acontece que a impessoalidade tem 3 vertentes. Primeira, tratar todo mundo igual, que você vai ver na sua prova com o nome de isonomia. Segundo, você entender que não se pode utilizar a máquina pública para proveito pessoal. Como assim eu não posso usar a viatura oficial para ir buscar minha amante na porta da faculdade? Não pode. E terceiro, gente, é você também ter a ideia de quem está atuando não é o agente público, é a entidade. Ah, eu fui na manifestação e o PM me deu uma voadora. Mentira!
PM não dá voadora, PM não bate no pé da orelha, PM não chuta cachorro e PM não raspa tatuagem de palhaço. Quem faz isso é o Distrito Federal. Isso é princípio da impessoalidade. Não me deixou. Isso é princípio da impessoalidade também. Tá jóia? Então tá certinho. Gente, alguma coisa errada com o gabarito? Vocês desconsideram o gabarito? Tá? Pode ter tido um curto-circuito aí. Posso explicar 10, tá bom? Gente, se considerar o gabarito, pode ter tido um rompimento aí na lógica, tá? Questão 10. Em decorrência do princípio da... É a 10, né? Não, para tirar a dúvida. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativo-governamentais, ou seja, o que faz a administração e o governo, são imputadas ao ente público e não ao agente público. Tá certo? Tanto para um quanto para outro. Quer ver um exemplo bom? Na época da Copa das Confederações, o governador, então, Agnello, ele falou o seguinte para a população do Gama e da Santa Maria: pessoal, eu tenho uma novidade aqui para vocês, super moderna, chamado de BRT, que vai levar vocês do Gama e Santa Maria ao plano piloto em apenas 45 minutos. E o pessoal falou assim: não, governador, a gente só demora meia hora, então não precisa. Ele: não, mas é mais rápido. Não tem como ser mais rápido. Não, mas é mais moderno. Ele empurrou. Quando lançou, o pessoal viu que na verdade era um minhocão com faixa exclusiva só. Esse era o tal do BRT, né? Na inauguração, ele colocou um monte de faixas na BR-040 escrito Agnello e Filipelli, ajudando a melhorar Brasília. Feriu qual princípio? Impessoalidade. Quem atua é a entidade e não o agente público. Não falou só servidor, inclui também o político. Tá bem? Quando roga é político. A 9, gente, está errado. Por quê? É o contrário. A 9 está falando da legalidade ampla. O que não é proibido é permitido. Só que com a administração não é assim. Se não tem lei, ela não pode fazer nada. Ela não atua sem a lei. Legalidade estrita para a administração. Tá joia? Questão número 11, na parte 3, organização da administração pública. As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as autarquias têm personalidade jurídica de direito privado. Quem são os invasores aí? A autarquia tem direito público, sociedade de economia mista tem direito privado. E a empresa pública? Privada também. Marcelo, por que carga d'água? O nome dela é empresa pública, então. Quem foi que colocou esse nome amaldiçoado? Gente, empresa pública significa que eu só posso ter capital público. Por exemplo, o metrô é uma empresa pública. Se o metrô disponibilizasse ações na Bolsa de Valores, você iria poder comprar? Não, porque o seu dinheiro não é público. O seu dinheiro é privado. Marcelo, o BRB é uma sociedade de economia mista. Se você for doido, você pode comprar ações do BRB? Nossa, porque o meu dinheiro é privado, tá? Pertence à minha esposa, então eu posso. Tá bom? Então tá errado. A autarquia é de direito público. 12, mano. Eu preciso das horas, gente. Que horas agora? 19, tá bom, pode ir. Questão número 12. Tanto as sociedades de economia mista quanto as empresas públicas devem ter a forma de sociedade anônima. Uma empresa pública até pode ter a forma de sociedade anônima, mas ela pode ser limitada, ilimitada. A empresa pública é mega vira-lata. Sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima, só pode ser SA. Então está errada a questão, porque ela está abarcando a obrigação também na empresa pública, e é só a sociedade de economia mista, tá? 13. A fusão do Ministério do Trabalho e Emprego com o Ministério da Previdência Social mencionada é exemplo de concentração administrativa. Tá certíssimo. Quando você fala de desconcentração, que você tem que dar ênfase nesse O, que é de órgão,
Órgão é tripa, tá? Segundo Thomas Hobbes, nossa administração considera órgão público como tripa. Por isso que não dá para processar órgão. Ninguém processa fígado, tá joia? Você processa a entidade, tá joia? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Quando você fala de desconcentração com O, é uma criação interna de órgão. Só que o movimento contrário, quando você extingue ou transforma dois em só um, você vai chamar de concentração. Tá certinho a questão. Se você vier falando de descentralização, que tem a letra E com ênfase, é criação de entidade, e entidade é pessoa jurídica. Você está falando de duas ou mais pessoas jurídicas na descentralização e de apenas uma pessoa jurídica na desconcentração. Bacana? Então tá certinho a 13. 14. Desconcentração é a distribuição de competências de uma pessoa física ou jurídica para outra, ao passo que a descentralização é a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica em razão da sua organização hierárquica. Errado por quê? Está invertido, eu tinha acabado de falar também, né? Se envolve mais de duas pessoas é descentralização, se você está mexendo com tripa, com órgão, desconcentração. Bacana? Errado. Essa já não é nível tão fácil, tá joia? Já é mais ou menos médio, já pode torcer para cair, porque não é todo mundo que vai ter acesso a esse tipo de informação. 15. Os institutos da desconcentração e da descentralização, essenciais à organização e repartição de competências da administração pública, podem ser exemplificados, respectivamente, pela relação entre o Ministério Público da Previdência Social e a União. Ministério Público. É isso mesmo, gente? É Ministério Público, é Ministério da Previdência Social. É maconha, né? Uma hora dessa. Entre o Ministério da Previdência Social e a União, vamos lá. O Ministério é órgão? Sim. É órgão igual secretaria aqui no DF, tá? Se você faz secretaria no DF, é equivalente a ministério. É órgão. Se é órgão, é desconcentração ou descentralização? Desconcentração. Então, primeiro falou de desconcentração. E pela vinculação entre o INSS, que é uma autarquia, tá? E o Ministério da Previdência Social. Certinho. Gente, toda entidade da administração direta, ela é fiscalizada por um órgão da administração direta. Marcelo, isso significa hierarquia? Não existe hierarquia entre entidades. Entre pessoas jurídicas não existe hierarquia. Como assim? Então está querendo me dizer que a União não manda no DF? Não manda. União tem autonomia, DF tem autonomia. E o DF manda na Fundação Hemocentro? Hemocentro é entidade? É entidade. Fundação é entidade. Autarquia é entidade. DF manda no BRB? Não. BRB é entidade, Sociedade de Economia Mista. Administração indireta. DF manda no metrô? Não manda porque é entidade também, empresa pública. Não existe hierarquia, só existe fiscalizar, que você vai chamar de vinculação no dia da prova. Ou supervisão ministerial. Vamos para a próxima. É muita coisa para uma forma, ainda bem que eu vim. Seu concorrente está enchendo a cara uma hora dessa. Parte 4. Agentes públicos. A definição de servidor público em sentido amplo engloba os empregados públicos e os servidores temporários. Certinho. Quando no direito você encontra o termo sentido amplo ou lato sensu, você está se referindo à linguagem do povão, à linguagem de quem não sabe o que está falando. Tá joia? Povão sabe distinguir empregado de servidor de temporário, gente? Não. Quanto muito chama de funcionário público. Funcionário público é sinônimo de bandido. Tá? É sério? É sério. Isso é cobrado em prova. Funcionário público é sinônimo de bandido, você só vai encontrar no Código Penal. Considera-se funcionário público para os termos dessa lei toda pessoa física que exercendo uma função pública, ainda que de maneira transitória e não remunerada, venha cometer um crime.
Aí tá sua mãe em casa, alguém do Nordeste liga, e como é que tá fulano? Ah, tá lá no hotel estudando, vai ser funcionário público, meu filho. Não, gente. Né? O povão não sabe distinguir. Então você fala servidor em sentido amplo. Quando é servidor de verdade, você vai usar o termo servidor em sentido estrito. Servidor em sentido estrito é aquele regido por um estatuto e que ocupa cargo público. Pode ser comissionado, pode ser efetivo, mas é estatutário. O empregado ocupa emprego e o temporário ocupa nada. O temporário não ocupa vaga na administração. Função não é ocupada, a função é exercida. Todo agente público exerce uma função. O servidor exerce ocupando um cargo e o empregado ocupando um emprego. Tanto é, eu não sei se foi prova de professor aqui do DF, que a banca chegou toda serelepe e perguntou bem assim: para a função de confiança, o servidor deve ser designado e não nomeado, certo ou errado? Certinho, gente. Função você designa, você não nomeia para a função. Porque na função você não vai ocupar nada. Tá joia? Marcelo, eu te odeio tanto, mas você vai me fazer um bem danado amanhã. A proibição de acumulação de cargos públicos não se estende aos empregados da sociedade de economia mista, mas é uma vedação constitucional que se aplica aos empregados das empresas públicas. Falso! Não é somente proibir a acumulação de cargos, é a acumulação de cargos e funções, o que vai incluir os empregados públicos, tanto de empresas públicas quanto de sociedade de economia mista, inclusive subsidiária. Ah, então quem é do BRB Cartões não pode acumular? Não. Subsidiária também está dentro da proibição. Claro que a proibição é uma regra que traz exceções. Parou? Ah, deve ter acabado a bateria então, nessa latinha. Tá? É claro que regras têm exceções. Qual é a exceção, gente? 2 de professor. 1 de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 da área da saúde. 17 está certo ou errado então? Errado. 18. Os membros da mesa receptora ou apuradora de votos nas eleições são considerados agentes públicos da espécie, particulares em colaboração com a administração. Certinho. Você tem vários tipos de particulares colaborando com a administração. Você tem os honoríficos, né, que é o caso dos mesários ou dos jurados. Tem o agente de fato, tem o agente imputativo, tem o agente credenciado, tá? Todos eles são particulares colaborando com a administração. Tá certinho. Questão 19. Consideram-se agentes honoríficos os particulares em colaboração com o poder público, os quais nessa colaboração caracterizam-se como agentes públicos. Quando você é mesário, você vira agente público? Sim. Vira. E se for jurado no tribunal do júri? Também vira agente público. Tá bom? Vocês dão cada pulo quando é esse treco, né? Também vira agente público. Tá joia? Não precisa ser concursado. Certo é 19. 20. Considere que alguns moradores de determinada cidade tenham auxiliado os bombeiros a resgatar vítimas de um grave desabamento causado pelas fortes chuvas ocorridas no período de verão. Nessa situação, os referidos moradores são considerados agentes putativos. Não quero mais responder essas questões. Olha só, eu tenho 2 tipos de agentes de fato, que são os agentes de fato putativo, nome horroroso mesmo. Você vai lembrar do jogador Ronaldo. Lembra quando ele foi em um lugar, né, procurar algumas garotas que fazem software de computador? Programa. O que aconteceu 4 horas depois? Ele descobriu que as meninas não eram meninas, que eram meninos. E tinha alguma coisa errada, né? Então ele pegou uma moça putativa, porque havia uma irregularidade. A Aécio Neves
pegou 4.000 professores temporários lá em Minas Gerais e transformou em professor efetivo, sem concurso público. Marcelo, eu voltava nele ontem à tarde também, se fosse aqui, né? É claro que a justiça derrubou depois. Mas essas professoras aprovaram alunos na primeira série, segunda série, terceira série. Os alunos vão ter que voltar para o primeiro ano porque caiu a decisão. Não vão ter que voltar. Porque os atos praticados pelos agentes putativos que são irregulares têm validade quanto aos destinatários de boa-fé. Só que não é o caso. Tinha alguma irregularidade que eu estava ajudando alguém? Não tinha. Tinha vários voluntários lá em Brumadinho. O que acontece, gente? O nome deles não é agente putativo, é agente de fato necessário. Eles foram necessários naquele momento. Será que a banca faz esse tipo de maldade, gente, na hora da prova? É, claro que faz, né? Mas não pode colocar voluntário. Voluntário e de fato necessário é a mesma coisa. Você pode substituir por heróis. Já caiu em prova, pode substituir por heróis. Número 20 para analista legislativo, pergunta valendo R$25 mil. Oi. Não. O agente de fato necessário, todo mundo sabe que ele não é da administração, mas ele está atuando tipo como se fosse bombeiro. Mas todo mundo sabe que ele não é. O agente putativo é que causa confusão mental na gente. Igual no Ronaldo. Não. 20 então, gente, valendo 25 barão por mês. 21? 21, foi mal então, menos dinheiro. Só 12 mil. O poder de polícia refere-se às relações jurídicas especiais decorrente de vínculos jurídicos específicos existentes entre o Estado e um particular. Mega falso. Poder de polícia é quando você não tem vínculo nenhum com a administração. Geralmente a banca vai trazer o exemplo da padaria que estava vendendo croissant com larva de mosquito. Fechou o estabelecimento. A padaria tinha alguma coisa a ver com a administração? Então é poder de polícia. Poder de polícia é sobre particular sem vinculação nenhuma. Ele não é putativo. Perdão, desculpa, ele é putativo. Então, com necessário, ele é putativo. Sempre que tem alguma irregularidade, é putativo. É trapaça, sem querer, não interessa. Irregularidade é putativo. Professor, aproveitando aí, eu já vi uma questão que fala o seguinte: um cara lá, ele se move para o interior, finge que é bombeiro, executa todas as funções de bombeiro. Nesse caso, ele é considerado putativo ou não? Ele fingiu? Fingiu e fez todas as funções lá. Então ele não é putativo. Ele é putativo. Ele é. Marcelo, mas ele era voluntário. Gente, mas ele estava enganando. A partir do momento em que o rapaz enganou o Ronaldo, virou putativo.